A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez nesse final de trimestre. Nós chegamos na nossa última lição, a lição de número 13, né, desse ano de 2020. E foi muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença, nos ajudando, nos incentivando cada vez mais a progredirmos nesse trabalho de levar a escola dominical mais próxima da sua vida, da sua igreja e de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Antes de nós darmos continuidade, eu só quero agradecer você que é nosso inscrito, você que acompanha o nosso trabalho, te agradecer por esse nosso primeiro ano trabalhando junto. Obrigado por nos incentivar a continuar sempre com as suas mensagens, com a sua visualização. Então Deus abençoe. E um Feliz Natal para você e para toda a sua família, ok? Vamos lá para a nossa lição? Antes de nós darmos entrada na nossa lição, quero comentar com você alguma coisa sobre a próxima lição, que será o primeiro trimestre de 2021, que ela vai trazer por título O Verdadeiro Pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, tá? Nós já tivemos outras lições falando da pessoa do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, ok? Mas nesse trimestre nós vamos falar sobre o pentecostalismo. Se nós vamos estudar o verdadeiro, automaticamente nós entendemos que existe o falso. E é sobre isso que nós vamos falar, dessa necessidade de encontrarmos o verdadeiro pentecostalismo para quê? Para que nós possamos viver a palavra de Deus de forma genuína e podermos, irmãos, viver este presente de Cristo a nós, que é o batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais e a possibilidade de vivermos essa experiência com Deus, com Cristo e com o seu Espírito, ok? Eu te espero, né? Essa é a última lição de 2020. O próximo encontro nosso já vai ser na primeira lição de 2021 e eu espero você lá para nós podermos estudar a sua palavra, tá bom? A lição de número 13, a nossa última lição, ela vai trazer por título Quando Deus restaura o justo, tá? O nosso textuário diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do nosso esforço pessoal, piedade e atos de bondade. Ou seja, nessa lição, nós iremos concluir todo o pensamento da revista, que o Senhor não nos abençoa, não nos responde ou retribui a nós alguma coisa pelos nossos merecimentos, e sim pela sua graça, o seu favor imerecido. Nós falamos isso no último tópico da lição de número 12, tá? Se você não assistiu, vai lá na nossa playlist, ok? Conhece todas as lições, assiste todas as lições e aprende conosco, né? Sobre o sofrimento do justo e também a soberania divina. Então, o pastor José Gonçalves vai separar tanto o textuário quanto a leitura, quanto a verdade prática, para deixar bem clara para nós que o Senhor não retribui segundo a nossa bondade ou aquilo que fazemos, mas retribui segundo a sua graça. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá e ele falou algo muito interessante. Eu não faço as coisas para merecer a graça ou o favor de Deus. Eu não oro, não vou à igreja, não sou uma boa pessoa para merecer a graça de Deus, o favor de Deus. Porque o amor de Deus ele é incondicional, derramado sobre todos nós. Mas por que eu oro? Porque eu vivo uma vida de santidade. Porque Ele merece que eu ofereça a Ele o melhor da minha vida. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, segundo esta perspectiva, nós vamos ver o quê? Que o Senhor Deus, Ele nos chamou para vivermos uma vida cristã em dignidade, em santidade, em honra ao Senhor. Não
por nós sermos bons, não porque nós queremos alcançar um status de santo homem de Deus, mas é porque o Senhor, que é santo, Ele merece que nós ofereçamos a Ele o nosso melhor. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição? O tópico 1 vai dizer assim, a humilhação de Jó. Preste atenção, nós estamos aí há 3 meses que nós adentramos na vida dessa figura, dessa personagem chamada Jó. E nesses 3 meses nós estamos vasculhando todo o interior de Jó. Nós conhecemos a sua personalidade, os seus temores, a sua angústia, as suas dores. Tudo isso nós fomos conhecendo durante esses 3 meses. Nós entendemos o pensamento da época, a teologia da época, a questão dos sábios, do pensamento que havia. E quando nós chegamos na questão da humilhação de Jó, nós vamos vendo que o Senhor ele vai trabalhar no coração de Jó. Porque, como já dissemos em vídeos anteriores, Jó não tem pecado, certo? Ninguém pode apontar um pecado de Jó. Mas vamos usar o texto de Hebreus capítulo 12, quando o autor diz assim, deixando todo embaraço. O que é embaraço? Embaraço é algo que não é pecado, mas que vai nos enrolando e pode nos levar a cair. Quem sabe o coração de Jó, ele estivesse sendo tomado aos poucos por uma autossuficiência. Porque Jó, ele vai repetidas vezes falar da sua condição de um bom homem, de um homem que andava em retidão. Então, quando o Senhor permite que essas coisas aconteçam na vida dele, todo esse drama se suceda na vida de Jó, o que vai acontecer? O Senhor vai trabalhar no coração de Jó, trazendo sobre ele um remédio, chamado humilhação, certo? Não a humilhação de fazê-lo passar vergonha, mas a humilhação na questão do quebrantamento, aonde Jó ele é quebrado pelo Senhor, onde ele é moldado pelo Senhor para ser o homem que Deus desejava que ele fosse. Jó já era um homem reto, íntegro, justo e se desviava do mal. Mas agora ele não seria mais este homem, ele seria um homem santo, um santo homem de Deus, com uma visão de Deus. Então, quando Jó ele começa a ser quebrantado pelo Senhor, ele começa a ser trabalhado pelo Senhor, o Senhor está fazendo o quê? Ele está transformando não somente o pensamento, o caráter e todo o interior de Jó, para que Jó se tornasse essa figura que nós tanto admiramos hoje, esta figura que nos leva a ter conforto nas horas da angústia, fortalecimento nas horas de enfermidade. Então, o quebrantamento de Jó vai fazer que ele seja o homem que o Senhor o desejava que ele fosse, um homem quebrantado, um homem humilhado, um homem que não somente ouvia o Senhor, mas através da sua experiência que ele teve com Deus, os seus olhos podiam ver a obra do Senhor em tudo. E isso, irmãos, vai nos levar a compreender a submissão que Jó necessitava se colocar diante de Deus. Porque a palavra submissão, normalmente nós não gostamos, as feministas pira quando nós falamos em submissão. Mas submissão é você se colocar debaixo da mão de uma autoridade maior, de alguém que foi chamado e constituído com autoridade superior. Ou seja, o homem se submete a Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus é dono e detentor de todas as coisas. Quando Jó ele reconhece a sua posição no mundo, quando Jó ele se reconhece como apenas um fragmento desta grande criação, ele começa a se colocar debaixo das mãos do Senhor, se humilhando. E isso vai trazer o que para Jó? Vai trazer uma nova experiência. Uma experiência que vai clarear os seus olhos, clarear a sua visão, clarear a sua expectativa. Por quê? Porque na teologia da época, na visão da época, o que acontecia? O Senhor ele ia automaticamente abençoar os bons e castigar os maus.
E nós vemos pela nossa prática de vida que nem sempre é assim. Muitas vezes você vê pessoas extremamente ímpias sendo recompensadas com prosperidade. E pessoas que fazem tudo certo, levam uma vida santa, uma vida justa diante de Deus e estão passando por dificuldades e privações. A experiência de Deus com Jó vai compreender que o Senhor, ele não vive essa questão da meritocracia, dessa retribuição dos justos, ou ele castiga somente aqueles que estão em pecado. Nós estamos numa vida comum, né? E nesta vida nós ficamos enfermos, temos dificuldades, e a experiência de Jó vai fazer não só ele, mas nós compreendermos também que mesmo no meio das dificuldades, a boa e a poderosa mão do Senhor, ela está conosco, cuidando, ajudando e abençoando. O tópico 2 vai dizer assim, a intercessão de Jó. Ou seja, é o momento que Deus vai virar o cativeiro, literalmente vai mudar a situação de Jó. Lembremos que o irmão Jó, ele tinha tudo na sua vida, família, riqueza, prosperidade, saúde, nome, fama, ele tinha tudo. E de uma hora para outra ele perde tudo, tá? Ele vai perder tudo. E ele não somente vai perder tudo, ele será atacado por causa das suas perdas. Os homens vão olhar para ele, seus amigos vão olhar para ele e vão ver o quê? Vão ver um homem na visão da época que está em pecado, que está distante de Deus. Eles vão ver o quê? Um homem que está em desarmonia com o projeto de Deus. É a visão da época, é a visão de Elifaz, Bildade e Zofar. Esses três amigos de Jó, tentando defender a Deus, eles vão atacar a integridade de Jó. No seu pensamento, muitas vezes um pensamento empírico, muitas vezes um pensamento das suas experiências naturais ou das suas experiências pseudo-espirituais, eles vão atacar a Jó, dizendo que o que Jó está vivendo, o que está acontecendo é fruto dessa desarmonia entre Jó e Deus, essa separação que o pecado de Jó trouxe entre ele e Deus. E isso vai acender o quê? Vai acender a ira de Deus. Mas compreenda, o que é a ira de Deus? A ira de Deus, ela é diferente da braveza humana, da raiva humana ou a ira humana. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é um Deus justo que não aceita e nem tolera, certo? A rebelião humana. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ou seja, a ira de Deus é uma reação justa de Deus ao fracasso do homem de se aproximar dele. Tá? Então, quando a ira de Deus se levanta contra os três amigos de Jó, é porque, para que eles defendessem o seu pensamento, eles vão criar a ideia de um Deus que só ama quem é bonzinho, que só gosta daqueles que fazem coisas boas. E quando nós vamos para o textuário da Bíblia, João 3,16, a Bíblia vai deixar bem clara que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, uma maneira que não pode ser compreendida ou medida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, um oferecimento, seu Filho único, o unigênito, o único no gênero, para que todo aquele que nele crê, não somente os bonzinhos, não somente aqueles que agradam a Deus, mas todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando os amigos de Jó, eles criam a sua teologia, eles criam a teologia de que Deus só ama uma classe específica de pessoas. Deus ama a todo mundo. Deus ama os bons e Deus ama os maus. Deus ama todo mundo. E Deus quer salvar a todos. Qual é a diferença? A diferença é que aqueles que aceitam esse desafio da vida cristã,
Eles recebem de Deus o quê? A graça salvífica. Por quê? Porque o amor de Deus é espalhado, o amor de Deus está entregue a todos, mas somente alguns podem recebê-los. Por quê? Não porque estão sentenciados, marcados ou predestinados, é porque alguns apenas aceitam esse desafio. Então, quando a ira de Deus se levanta, ele se levanta porque os amigos de Jó falaram coisas que não são verdadeiras a respeito de Deus e também a respeito de Jó. Tá? Então o Senhor se levanta para quê? Para que estes reconheçam que Jó em todo o tempo era um homem íntegro e digno e que o Senhor Deus, ele ama a todos e ele deseja salvar e mudar a situação de todos, não somente do bonzinho, mas principalmente daquele que está em pecado. Porque a Bíblia vai dizer que por um homem entrou um pecado no mundo, mas também por um homem o mundo foi livre do pecado. Então Jesus veio para livrar o homem do pecado, para todo aquele que crê. E quando Jó ele vai interceder pelos seus amigos, né? E veja bem claro, que Deus vai se manifestar a Elifaz, que é o mais velho de todos os amigos de Jó, e ele vai dizer, vá até Jó, porque ele irá orar por vocês, e eu vou restaurar vocês também. Eu vou perdoar vocês. Por quê? Porque eles caluniaram a Jó. Eu sempre falo para os irmãos, falo aqui na igreja, né? Que quando, por exemplo, eu e mais um irmão, nós nos desacertamos, e fica só entre nós, o que nós precisamos fazer? Acertar entre nós. É algo pequeno, reduzido entre nós. Agora, se existe uma desavença, e isso envolve toda a igreja, isso envolve toda uma sociedade, as pessoas ficam sabendo o que aconteceu. Não dá mais para acertar só entre os dois. É preciso que acerte de uma forma que todos venham a saber, para que todos venham ver a restauração, a restituição. Então, quando o Senhor manda que os amigos de Jó vão até Jó para que ele ore, o Senhor está fazendo a mesma coisa. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, olha, vão orar, vão pedir oração para Jó. Por quê? Porque assim todos saberão que Jó nunca pecou. Jó foi um homem íntegro. Então, quando os amigos de Jó vão até ele pedir oração e recebem oração e a situação muda, toda a sociedade vai compreender que o homem chamado Jó realmente era um homem íntegro, justo e se desviava do mal, como ele estava dizendo e como o Senhor também estava demonstrando. E nós vamos ver também a questão da restauração de Jó, ok? Por quê? A restauração de Jó vai se dar em duas etapas. A primeira, uma restauração moral e espiritual, e uma restauração social e material, tá? E esse por quê? Porque basicamente são os dois níveis que nós vivemos, tá? Nós vivemos num nível espiritual e num nível social. Na questão social, na questão espiritual, nós temos a nossa questão moral, tá? É impossível você ser um homem, ser uma mulher espiritual, se a tua vida moral, a sua vida diante da sociedade, a sua vida diante do mundo, ela não espelhe aquilo que está dentro de você, tá? Muitas pessoas, quando se convertem, eles querem mudar aquilo que está fora. O jeito de falar, o jeito de vestir, né? Mas eles se esquecem que a grande mudança começa dentro, para daí acontecer fora. Nós precisamos compreender que a restauração espiritual de Jó se deu quando? Quando o Senhor começou a falar com ele e começou a trazer a ele revelações de coisas que ele não compreendia. E quando o Senhor assim faz, ele vai criando novamente dentro de Jó a certeza de que havia um elo entre ele e Deus.
Quando nós lemos ali do capítulo 3 até o capítulo 36, 37, nós vamos ver que em certos momentos Jó, ele vai se sentir sozinho, desamparado de Deus. E quando o Senhor começa a falar com ele, tratar o seu coração, Jó vai compreendendo que o Senhor em nenhum momento se afastou dele. Era simplesmente um tempo de aprendizado e crescimento para o homem de Ur. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos para isso, tá? É muito importante nós olharmos para este homem chamado Jó e a questão da sua restauração espiritual, que está ligada com a sua restauração moral. Como assim a sua restauração moral? Quando ele é novamente visto pela sociedade, visto pelos que estão em sua volta, como um homem digno, certo? Como um homem respeitado. Uma vida, irmãos, uma vida, ela é medida pelo como as pessoas nos veem. É muito fácil você falar que você é isso, você é aquilo, mas as pessoas vão se acostumando conosco, vão atendendo a nossa vida, né? Vão atendendo os nossos passos. E o que acontece? Eles começam a nos respeitar. Primeiro, eles nos respeitam pela posição em que nós estamos. Depois, eles nos respeitam pelo exemplo que nós damos. Jó era um homem respeitado. Jó era um homem admirado. Jó era um homem que as pessoas olhavam para ele e admiravam a sua fé. E isso, irmãos, precisa também estar em nossa vida. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e admirem a nossa forma de vida, admirem aquilo que nós fazemos. Jó ele vai reclamar muito disso, tá? E quando o Senhor vai restaurar a Jó, ele restaura exatamente esse ponto, a dignidade, a moralidade de Jó. Mesmo que as pessoas o tenham abandonado por um tempo, mas o Senhor vai restaurá-lo para quê? Para que ele possa andar na sociedade e ele possa ter como explicar para as pessoas o que aconteceu, esse contato e essa nova vida com Deus. E quando ele é restaurado socialmente, nós vamos ver que o Senhor vai restaurar a família dele. O Senhor irá dar-lhes mais filhos, né? Vai com a mesma esposa, né? Esses dias teve um irmão aqui na igreja e eu achei bem interessante ele falando, né? Ele se apresentou, eu sou o pastor fulano, casado com a irmã fulana há tantos anos, só com ela. Por quê? Porque hoje, irmãos, está um negócio muito complicado. As pessoas dentro e fora da igreja trocam de esposa como quem troca de roupa. E a Bíblia vai mostrar que quando o Senhor restaura Jó, ele começa restaurando o seu casamento. Sua esposa, que outrora tem a sua fé abalada, ela é restaurada. A sua fertilidade é restaurada. O seu casamento é restaurado. Ou seja, o convívio familiar de Jó é restaurado. E o que mais? Também os seus bens materiais. Porque, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós necessitamos tanto de ter uma vida espiritual digna, mas também de uma vida material digna. O Senhor Jesus, lá em Mateus 25, ele vai dizer exatamente sobre isso. Quando nós atendemos os pobres, os necessitados, os órfãos, os desvalidos, que nós estamos fazendo algo em prol do reino de Deus. Então, é muito importante que nós venhamos a notar isto, que todos nós precisamos, irmãos, olhar para a necessidade material, a restauração material do nosso povo. Esses dias eu estava vendo sobre a tragédia que deu em Santa Catarina novamente. E eu olhei e vi um senhor contando de ter perdido toda a sua casa, ter perdido todos os seus bens, o senhor já beirando 70 anos de idade, que ele conseguiu tirar somente a sua esposa. E aquilo me mexeu muito comigo. E daí, continuando a reportagem, eu vi a hora que chegou uma caminhonete, certo? Alguns com cestas básicas, outros com comida pronta. Para quê? Para acalentar aquele momento de dificuldade. Jó, ele sofria por ter perdido a sua família, ele sofria pelos seus ataques, mas ele sofria também
porque ele perdeu os seus bens materiais. E não adianta nós sermos hipócritas, dizendo, não, eu não preciso disso. Sim, todos nós precisamos e lutamos por isso. E quando o Senhor restaura a vida material de Jó, juntamente com a sua vida espiritual e juntamente com a vida familiar de Jó, o que nós vamos ver? Que o Senhor está restaurando Jó por inteiro. E isso, irmãos, precisa ficar bem firme e patente nas nossas vidas. O Senhor Deus, Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre cuida de nós. Por mais que no momento você esteja passando um momento de agrura, de dificuldade, o Senhor, Ele continua próximo de nós, olhando, e no momento certo, Ele irá agir na sua vida, ok? Deus te abençoe por ter ficado conosco todo esse trimestre, e eu te espero na nossa próxima lição, estudando o verdadeiro pentecostalismo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.